Comentar sobre essa fala de Dino. Primeiro, a gente vai trazer a cientista política Mayra Goulart. Bom dia, Mayra. Seja bem-vinda à Jovem Pan News, ao Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom dia para você. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem por aqui. A gente já conta também com o Diogo Schelp para comentar essa fala aí de um ministro Dino. Falas fortes, né, Diogo? Ele falou vários assuntos. Nessa coletiva aí em Brasília, ele disse que quer um país em paz, mas que isso não significa aceitar tudo, né? Mas que aceitar a lei do mais forte. Ele disse que a intervenção federal é um ato em apoio ao sistema de justiça do Distrito Federal e espera que seja temporária e o mais breve possível. Qual a análise que se faz dessa parte da fala de Dino, Diogo? Bom dia, Cláudia, bom dia, professora, bom dia a todos. A gente viu tanto na fala do ministro Flávio Dino quanto na fala do interventor Ricardo Capelli uma preocupação, em primeiro lugar, em prestar a homenagem aí às forças policiais do Distrito Federal, tomando cuidado, então, de não generalizar, né? Porque nos últimos dias a gente viu muitas acusações de que a polícia do Distrito Federal não agiu corretamente, que os policiais ficaram inertes olhando os manifestantes, enfim, depredando prédios públicos. Isso aconteceu, a gente viu imagens de alguns policiais com essa atitude de inércia, mas eles fazem questão de dizer, né, que isso é uma exceção e que há bons policiais que vão ser homenageados aí nesse evento, que fizeram o contrário, que cumpriram a sua determinação, mesmo que pessoalmente tenha uma posição política diferente. O Ricardo Capelli fez menção, por exemplo, a coronel Mônica dos bombeiros, que foi falar com ele sobre as orientações políticas dela, e ele disse que isso não era de preocupação dele, porque o que importava é o que a policial ou, enfim, esses servidores, né, fazem no dia a dia para cumprir a lei. Então, esse é um ponto importante. Depois a gente viu o Flávio Dino reforçando de várias maneiras diferentes a importância da alternância de poder e do respeito às eleições, né? Ele diz que em 2018, o grupo político dele, né, quer dizer, a esquerda, representada então na época pelo candidato Fernando Haddad, que perdeu as eleições, respeitaram, né, o resultado, né? Apesar dos pesares, né, com perdão do trocadilho, que isso causou naquele grupo político. Então ele faz esse reforço. E obviamente fala aí da Constituição, fala do ato simbólico que foi a recuperação dessa réplica da Constituição que estava lá em exposição no STF e que foi roubada, furtada durante os atos de invasão. Então acho que num primeiro momento, numa análise mais rápida, eu acho que são esses os pontos principais, né, esse reforço da questão da alternância de poder e que não mais contestar esse resultado, né, o resultado das eleições, que a oposição ou aqueles que ficaram insatisfeitos com o resultado têm que trabalhar nos próximos anos para recuperar o poder pela via democrática, pela via das urnas. E ele falou também que é um imenso desafio o trabalho da Justiça, que fez no momento, aí depois desses atos aí do dia 8, a maior apreensão em flagrante, e é uma decisão difícil, mas que tem que ser entendida por todos nesse momento. Ele desafia quem critica essas prisões em flagrante e pede que todos entendam, né, que é um momento diferente esse que a gente está vivendo hoje no Brasil. Mayra, por favor, sua análise sobre as falas e os principais momentos aí do Flávio Dino. Eu acho interessante a gente colocar numa moldura de preocupação esse envolvimento das forças de segurança nos atos golpistas. A gente não pode passar pano, né, para o fato de que esses atos golpistas eles vêm se anunciando no mínimo, desde o resultado eleitoral, quando pessoas foram para a porta de quartéis exigir, né, defender a intervenção militar para a deposição de um presidente devidamente eleito em eleições legitimadas, reconhecidas prontamente por autoridades internacionais, mas também por autoridades constitucionais brasileiras,
né? Então, assim, há por diferentes autoridades, né, uma certa conivência com, até chamar aquilo de manifestação, né? A gente tem pessoas, inclusive do governo eleito, chamando essas movimentações golpistas de manifestações, quando, na verdade, elas eram atos, né, movimentações, cujo objetivo era defender, era obter uma ruptura constitucional. Deixar isso muito claro, e como essa associação, né, de rupturas constitucionais com agentes de segurança pública que tem acesso à arma, né, tem porte de arma, isso é sempre muito perigoso. Um grupo da sociedade civil defendendo intervenção militar, ruptura constitucional, já é gravíssimo, já é perigosíssimo, ainda mais numa democracia como a nossa, que é recente, que passou recentemente por um período de ditadura militar, que passou recentemente por um processo de impeachment, que envolveu, né, a contestação de um mandato presidencial devidamente eleito. Tudo isso, nesse cenário de uma instabilidade, prejudica o respeito à Constituição, o entremear desse respeito à Constituição nos valores da sociedade civil. Isso é outro elemento importante para a gente falar, né? Não são apenas grupos muito pontuais que demonstram um certo pouco apreço pela estabilidade democrática. Se a gente pegar as últimas pesquisas, tudo bem, a maioria condena, pesquisa da Quest, da Atlas, da Datafolha, a maioria condena os atos, né, de domingo. Mas essa maioria ainda é muito pequena. A gente tem, por exemplo, na pesquisa da Atlas, 47% da população que acha que esses atos são justificáveis em parte ou não sabem, ou totalmente. Se você somar isso tudo, dá 47% das pessoas. Então, assim, essa estabilidade democrática é o que permite o entremear nos valores da sociedade civil, do respeito à Constituição. Bom, Diogo, você tem alguma pergunta a fazer para a Mayra? Sim, tenho sim. Falou-se muito, né, nos últimos dias sobre a decisão do presidente Lula de decretar a intervenção federal no Distrito Federal, mas não adotar outra sugestão que havia sido feita a ele, que era de estabelecer a garantia de lei e ordem, né, a GLO. Ele disse que se ele fizesse isso, ele estaria colocando na mão das Forças Armadas esse poder e que isso era exatamente o que os manifestantes queriam e poderia levar a um golpe de Estado. É um exagero essa avaliação dele ou ele realmente estava correto na preocupação? Eu acho uma preocupação válida se a gente perceber um escalonamento desde o governo Temer, desde da interrupção que a gente teve do impeachment, né? Um processo progressivo de envolvimento das Forças Armadas na política, que não sabemos qual é o telos, né? Qual é o cume, onde isso poderia culminar. Então, eu acredito que um dos diferenciais desse novo governo com os governos que precederam é a tentativa, é o objetivo de reduzir a participação dos militares na dinâmica política, na dinâmica do poder, né, essa redução. E eu também acho interessante evitar que essa dimensão punitivista e todo esse esforço de sufocamento dos atos golpistas não contamine o início do governo eleito, que precisa entregar, ele tem os seus primeiros 100 dias para entregar políticas públicas, para recuperar a capacidade do Estado de executar políticas públicas, e precisa concentrar seus esforços nisso. Então, me preocupa também que essa questão do golpismo demande em demasia as atenções do governo eleito. É claro que eu acho que toda preocupação é válida e que é preciso resguardar as instituições, mas me preocupa um pouco esse desvio de percurso. Bom, a gente já volta com a entrevista. Vamos agora para um destaque de São Paulo. Mayra Goulart. Mayra, um caso como esse que gerou polêmica de contratar um parente como um assessor, como algum cargo especial, pode ser visto como um nepotismo? Eu acredito que sim. Eu acredito que existem regulações que devem restringir a possibilidade que isso aconteça. É sempre importante ver se a pessoa nomeada é capacitada, se ela tem
as habilidades necessárias para o cargo e, sempre que possível, né, hierarquizar os graus de gravidade desse tipo de prática irregular. Sempre a minha preocupação, as coisas nunca são todas iguais, né? Você tem graus de irregularidade que podem ser mensurados, por exemplo, pela proximidade da pessoa com a área que foi indicada ou a experiência pregressa que a pessoa tem no desempenho de uma determinada função. Diogo? Pois é, essa questão do nepotismo é importante e, de fato, né, a jurisprudência considera cunhado como parente, né, e considera, portanto, que é nepotismo você indicar um cunhado para um cargo de assessoria. Por isso, talvez, né, no caso do cunhado do ex-presidente Bolsonaro, não tenha havido a exoneração, porque nesse caso ele não é um parente, né, segundo a jurisprudência, do governador Tarcísio de Freitas. Então, ainda não houve, né, uma explicação, uma justificativa oficial para que apenas uma exoneração tenha ocorrido, mas é muito provável que seja por isso. Inclusive, no caso do cunhado de Tarcísio, né, o Poder Judiciário poderia anular, inclusive, essa nomeação, além de ser absolutamente antiética enfim, e ser uma nódoa ali, né, para o governo que está mal começando. Então, eu gostaria de aproveitar para perguntar para a professora, assim, de maneira mais ampla, do ponto de vista cultural e histórico, né, por que o nepotismo é algo que, apesar da criação de leis para coibir esse tipo de prática, ainda é algo tão comum no Brasil? Duas razões, né? Primeira razão essas regras, elas estão efetivamente sendo cumpridas? Porque eu acredito que, diante de punições, os estímulos, né? Há um estímulo maior para que, e aí vem a segunda razão, algo que é culturalmente habitual ou culturalmente valorizado na nossa cultura, né? Para que isso seja desestimulado, você precisa de regras claras, de punições frequentes, porque eu observo, eu não sou socióloga, né? Eu sou cientista política, então esse traço de análise de cultura é mais de outras áreas afins à minha, mas eu observo que, de maneira leiga, na nossa cultura, a gente tem a família como um lugar de confiança, né? E então, para cargos de confiança, há essa extrapolação. É quem eu confio mais do que meus parentes. Confio mais, melhor colocar um parente meu ali. E que, para caso a gente queira, enquanto sociedade, que isso não seja uma prática, a gente precisa criar regras e punições para desestimular esse tipo de conduta. Porque é muito usual sempre, né? Bom, obrigada aí. Agradeço a cientista política Mayra Goulart pela sua entrevista aqui nesta manhã, no Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom dia, obrigada mais uma vez, seja sempre bem-vinda. Boa semana, bom fim de semana para você. Bom final de semana para todo mundo, tchau, tchau.